Nós temos aqui o nosso irmão Cacildo, por favor, irmão. Ele vai passar a semana conosco. Ele é orador desta semana. É uma semana muito importante para mim, para você que quer realmente colocar aos pés do Senhor as suas necessidades. Então, irmã Cacildo, está aqui nas suas mãos. Que o Senhor lhe use e fale da maneira que Ele quiser e bem Ele entender. Obrigado. Boa noite. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Agradecer neste momento o convite para estar com vocês. E é um prazer estar com vocês aqui. Já tem um tempinho que eu coloquei esse uniforme, a última vez eu estava fazendo uma investidura. E eu fiquei preocupado de última hora em não caber dentro dele. Quase não cabe. Mas como Deus opera milagres, estou eu aqui hoje dentro deste uniforme. Mas, quem lembra do meu nome que ela pronunciou? Quem lembra? Não entendi. Normalmente, quando eu digo meu nome, as pessoas riem. Deve ser por causa da minha irmã. Porque lá em casa, meu pai fez o Cacildo e a Cacilda. Viu que é por causa da minha irmã? Falou o nome dela. Meus queridos, eu tive alguns problemas de bullying na escola por causa do meu nome. Na época em que eu estava estudando, estava no auge a escolinha do professor Raimundo. E tinha uma personagem que fez muito sucesso. Como era o nome dela? Vocês assistiam, né? Muito bem. E aí, tem um detalhe. Não escrevia o meu nome correto na caderneta. Primeiro dia de aula, chamada, era o meu trauma. Porque a professora chamava Cacilda. E eu ficava olhando para um lado. Cadê ela? Cadê ela? E ela não levantava. Aí eu perguntava, de que, professor? Moraes, sou eu. Pode trazer. Muito obrigado. Muito obrigado. 3 meses, mais ou menos, de resenha comigo, os colegas. Sabe quando foi que vieram escrever meu nome corretamente? Na faculdade. Então, foi o ginásio, o 2º grau todo. E isso me motivou a uma coisa. Eu passei a sentar na primeira cadeira, coladinho com a professora, para não deixar ela me chamar. E quando ela passava a página que chamava no meu, sou eu. E ela, não, sou eu, pode fazer assim aí nesse final aí, não tem esse tracinho aí no ar. E assim, me motivou a sentar na primeira fileira e, graças a Deus, eu sempre me saí bem nas notas da escola, porque eu estava na primeira fileira. Quem aqui já passou por bullying na escola? Levante a mão. Muito bem. Quem já fez bullying com alguém? Levante a mão. Que vergonha. Quem nunca sofreu bullying? Ai, que charme. Quem tem certeza que o seu lugar é o céu, levante a mão esquerda. Vocês não estão, o quê? Atentos. Antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria de informar para vocês que o pessoal da produção preparou um ambiente muito especial, logo aqui embaixo. É uma tenda de oração.
E todos aqueles que se sentirem motivados a fazer uma oração intercessória, já estão convidados a frequentar a nossa tenda de oração, e ela está aguardando vocês. É um lugar preparado com todo carinho, com todo conforto, para que ali você converse com Deus em particular. Como nós estamos na Semana do Lenço e estamos com o Clube dos Bravadores, eu vou usar algumas expressões com vocês. Por exemplo, entendido, a gente usa muito no clube, para ter a certeza que os meninos entendem. Então, eu estou dando uma instrução, aí eu digo assim, entendido? Sim, senhor. E eles dizem isso. Eu queria saber se a igreja consegue responder a esse comando. Entendido? Sim, senhor. Está vendo, igreja? Só que o Senhor não vai ser para mim, tá? Vai ser para quem está nos orientando, que é Papai do Céu. Entendido? Sim, senhor. Muito bem. Bom, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia neste momento. Se vocês prestaram atenção no tema que nós temos aqui, qual é o tema? O céu é o meu lugar. E nós vamos entender um pouco do porquê que o céu é o meu lugar. Meu nome vocês já aprenderam, e dentro da jornada com os desbravadores, eu tenho alguns dias de estrada com os desbravadores. Quem aqui dos membros da igreja foi desbravador quando jovem? Muito bem. Dos que já foram desbravadores aqui, o irmão ali deve ser mais ou menos um pouco mais novo que eu. Chegou a usar aquele lenço do MV, Missionários Voluntários, aquele bibico. Eu usei, irmão, aquele lenço. Então, eu tenho um pouquinho de estrada com os desbravadores. Eu fui, durante 5 anos, diretor dos desbravadores na igreja de Nazaré, os guardiães da natureza. Você esteve lá, não foi? Foi aventureiro de lá, parabéns. Então, eu tenho algumas experiências para contar para vocês durante essa semana que eu pude viver com esta garotada maravilhosa. Desbravador é um departamento que eu amo de paixão desde o primeiro dia, e eu vou contar para vocês algumas aventuras que eu vivi com esses meninos. Quem está com a Bíblia aberta, eu quero pedir a vocês que vão até o livro de João. No livro de João, o céu é o meu lugar. No livro de João, eu quero que você pare no capítulo 14. Capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. Amém. Mais uma vez eu vou pedir a você que feche os seus olhos e vamos mais uma vez pedir a Deus a orientação. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Neste momento que vamos ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra, pedimos neste momento que o Senhor não olhe para mim, não olhe para os meus pecados, mas olhe para a necessidade que eu tenho, assim como a Tua igreja. Todos nós pedimos ao Senhor, não olhe para os nossos pecados, mas para a necessidade que temos de viver contigo eternamente. Fala conosco não o que queremos ouvir, fala conosco o que precisamos ouvir e faz com que as tuas palavras fiquem gravadas na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em João capítulo 14, no primeiro verso, nós temos assim: não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também? Está ficando cada vez mais fraco, vocês perceberam, né? O pessoal vai falando cada vez menos. Meus queridos, se vocês não me ajudarem, eu não consigo terminar. E eu volto para o verso 1 de novo. Na casa de meu pai há muitas?
Se assim não fora, eu vou-lo teria? Pois eu vou preparar o quê? Quando eu for e vos preparar lugar, farei o quê? E vos receberei para quem? Para que onde eu estou, estejais vós também. Eu quero começar a nossa meditação de hoje com esta promessa. Aqui não é uma passagem qualquer, aqui é uma promessa muito especial, onde Jesus primeiro dá uma garantia de que na casa do Pai tem muitas o quê? Moradas. E o pai dele morava onde? Tem gente na dúvida ainda. O pai de Jesus morava onde? No céu. E hoje ele mora onde? Então quer dizer que ele não se mudou? Muito bem. Então, se o pai dele morava no céu e ainda mora no céu, as moradas que Jesus estava prometendo aqui é onde? No céu. E aí vem a grande pergunta: o que é o céu? Se alguém aqui nesta noite já se deu ao trabalho de pesquisar no dicionário, que hoje o dicionário tem um nome só, antigamente era Aurélio, e tinha vários outros, hoje só tem um nome do dicionário, como é que se chama? Google. É só colocar no dicionário, Google. O que é o céu? Se alguém aqui já teve o trabalho de pesquisar. O céu, ele pode ser entendido como, por exemplo, um espaço infinito, onde nesse espaço estão dispostos os astros do universo. E foi desse espaço infinito que o nome do clube aqui foi tirado. Por isso que o nome do clube chama-se Constelações. O céu também ele pode ser entendido, de acordo com a ciência, como a parte superior de qualquer ambiente. Então, significa que esse teto aqui, ele pode ser chamado de céu? Pode. Até hoje eu não descobri por que chamaram céu da boca. Eu vou deixar esse desafio para vocês trazerem durante a semana. Por que chama-se céu da boca? Até próximo domingo a gente descobre. Mas também céu pode ser uma declaração de um momento de felicidade extremo. Quando a pessoa está muito feliz, quer ver? Uma pessoa que está no céu durante algum momento, é a noiva quando está entrando. Ela se sente no céu. Ela está muito feliz. Vocês sabiam que se a igreja estiver vazia, assim mesmo a noiva entra sorrindo? Porque ela não percebe vocês. Ela percebe quem? O noivo. E quem mais? O pastor. O resto ela não percebe. Quando ela olha para o lado e sorri, você pensou que estava sorrindo para você. Não. Ela estava sorrindo para todos, que para ela a igreja está lotada, mesmo que ela esteja vazia. Depois eu vou contar uma experiência que foi exatamente assim para vocês. Mas só se você não perder essa semana. Tenho certeza que você vai se divertir comigo. Então o céu, ele pode ser chamado também de um momento de muita o quê? Felicidade. E agora eu quero convidar você para refletir o seguinte: se o céu é uma coisa boa, é um momento de felicidade, é um lugar infinito onde os astros estão dispostos, o céu, quando eu falo do céu, quando eu penso no céu, quando eu prego sobre o céu, significa que eu estou fazendo uma coisa muito boa. A minha ação pode ser classificada exatamente com a mesma palavra que foi utilizada em Gênesis capítulo 1 e 2. E viu Deus que tudo quanto fez era bom. E viu Deus que tudo quanto fez era bom. Quando chegou no final ele disse, e viu Deus que tudo quanto fizera era muito. Então falar do céu é muito bom. Nós temos hoje, no meio evangélico, inúmeros pregadores
que falam sobre sucesso. São sermões motivacionais. Algumas músicas, inclusive, elas não falam de Jesus, mas elas falam que eu serei vencedor, que você será vencedor, e que nós temos que superar os obstáculos, e que se eu não colocar as mãos na massa, se eu não arregaçar as mangas da camisa, eu não vou vencer. Mas os autores dessas músicas esquecem que na música tinha que louvar a quem? E Deus está onde? No céu. E agora eu quero convidar você a folhear a sua Bíblia mais um pouquinho, vamos lá? Eu quero te convidar aí no livro de Mateus, bem pertinho, nós estamos em João, vamos no livro de Mateus, no capítulo 3. O céu é um lugar tão, assim, contagiante, que os gregos, eles começaram a olhar para o céu, e olhando para o céu, os gregos criaram a sua religião, a sua doutrina e o seu panteão de deuses. E eles, como eram uma sociedade politeísta, então, até hoje nós conhecemos alguns personagens da cultura. Nós temos Zeus, que ele é o rei dos deuses na cultura grega. Poseidon é o deus de onde? Dos mares, dos rios, da tempestade. Atena é a deusa de quê? Da sabedoria, na cultura grega. Como nós, de acordo com a doutrina bíblica, não somos politeístas, nós adoramos um único Deus, esse Deus criou esse céu. E esse Deus fez uma promessa, por meio de Jesus, que ia preparar o quê? Para quem? Para quem? Não entendi. Todo mundo que disser nós, corre o risco de não ir. Sabia? Porque o compromisso com Deus é pessoal. Ele foi preparar lugar para quem? Para mim. Porque se eu ficar pensando em nós, não vou me mover do canto, nem sequer se ele mesmo ficar me chamando ali, vem, vem, e eu não irei. Porque eu espero que alguém me leve. O nós é perigoso. Compromisso com Deus é pessoal. Olha que coisa interessante o que vamos ler agora. Mateus, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. No verso 1, diz assim: naqueles dias apareceu alguém. Quem foi? E ele estava fazendo o quê? Onde? No deserto da Judeia. E a mensagem que ele pregava dizia o quê? Arrependei-vos, por quê? Se o céu é um lugar maravilhoso, se falar do céu é coisa boa, e João estava pregando que o reino dos céus estava próximo, então a mensagem de João era boa, sim ou não? Muito boa. Se o lugar maravilhoso agora iria reinar, para mim é excelente. A mensagem é excelente. Só que João lançou para mim um compromisso para receber esse reino. Qual era o compromisso? A gente vai ter que ler de novo? Então vamos ler. Vamos lá. O compromisso está no verso 2. 1, 2, 3 e... Aqui é que está o compromisso. João não precisaria dizer isso se eu não tivesse fazendo algo de que eu precisaria me arrepender. E aqui eu quero quebrar logo uma situação com vocês
de uma mensagem que está sendo pregada no nosso mundo, que é o seguinte: Deus aceita você do jeito que você é. Isto é uma mentira. Essa mensagem não é divina. Deus aceita você do jeito que você está, mas não do jeito que você é. Porque o objetivo de Deus é te transformar. Ele quer tornar você uma pessoa muito melhor do que você se esforçou até hoje. É isso que Ele quer fazer contigo. Então, quando a gente for pregar o Evangelho, não podemos mais continuar repetindo que Deus aceita você do jeito que você é. Sabe por quê? Porque Deus é perfeito. E eu sou o quê? Imperfeito. E não combina esses dois. Para que eu viva com Deus, Ele tem que me transformar num ser o quê? Perfeito. E existe alguma coisa que tem que acontecer aí no meio do processo. Eu não posso ir para um ambiente perfeito se eu sou imperfeito. Eu vou ficar deslocado, eu vou ficar sem saber o que fazer, o que falar, onde pisar, porque tudo ali é perfeito. O céu é o meu lugar, mas eu sou imperfeito e o céu é perfeito. Então eu preciso que Deus o quê? Me transforme. E a Bíblia é bem clara em algumas passagens, uma delas vocês conhecem muito bem. Nem todos morreremos, mas transformados seremos quantos? Todos. Seremos transformados. Se não houver essa transformação, eu não posso ir para o lugar que é meu. Do jeito que eu estou hoje, eu não posso ir para o céu. Eu preciso ser moldado, transformado, purificado para chegar lá. E existem ações diferentes para isso acontecer. Quando você olha para o preso que estava com Jesus na cruz, eu pedi licença a vocês para tomar um pouco de água e a garganta já está secando. Obrigado. Quero dizer para vocês, quando o preso estava com Jesus na cruz, ele não tinha mais tempo de provar para ninguém que ele era um homem transformado. Ele havia se arrependido verdadeiramente de tudo que ele tinha feito, mas ele não tinha mais tempo de provar para ninguém. E nós temos um hábito e temos uma frase que a gente costuma dizer muito, que todo culpado tem que pagar a sua dívida com a sociedade. Só que a sociedade não salva. Quem salva é quem? E aquele preso estava diante exatamente da pessoa que salva. E ele então demonstrou o seu arrependimento. Se você nunca prestou atenção na frase que ele pronuncia, a frase tinha um excesso de humildade. Ele não foi digno de pedir perdão. Ele não se achou digno de pedir transformação. Ele pediu apenas para ser lembrado. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu. Se Jesus lembrasse dele, já era o bastante. E Jesus então faz muito mais do que o que ele pediu. E Deus faz isso. A gente pede uma coisa, Ele sempre dá um upgrade no pedido. Ele pediu para ser lembrado, e naquele momento Jesus garantiu a salvação para ele. Ele disse: verdadeiramente eu te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Ele garantiu ali a salvação para aquele homem. Então, outras pessoas estavam em situação diferente. Outras pessoas tinham muito mais tempo, e as pessoas que têm tempo, elas precisam demonstrar que elas se arrependeram. E aqui a gente se enquadra na pregação de João. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está o quê? Próximo. Quero te convidar novamente a abrir a Bíblia. Vamos até o verso 16.
do capítulo 3 de Mateus e encontramos o seguinte: batizado Jesus, saiu logo de onde? E eis que se abriram o quê? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Verso 17. E uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, no qual tenho o quê? Prazer. No qual eu tenho prazer. Quando a gente olha a pregação de João, e depois acontece a cerimônia do batismo de Jesus, a prova de que o reino dos céus estava próximo é a cena do céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea sobre Jesus. Alguns elementos eu preciso prestar atenção e eu peço a vocês que prestem atenção no que nós vamos citar durante essa semana. De repente, eu vou até fazer um questionáriozinho e colocar ali nos brindes. Quem acertar, leva o brinde. O pessoal da produção pensa nisso aí, tá? Não me deixa esquecer. Vocês, com certeza, vão achar interessante. No capítulo 3, a gente vê a pregação de João, vê o batismo de Jesus, vê o céu se abrindo, endossando aquela cerimônia. Agora, olha o capítulo 4, o que acontece. No capítulo 4, no verso 17, capítulo 4, verso 17, daí por diante passou Jesus a fazer alguma coisa, o quê? E o que ele dizia? Arrependei-vos, por quê? De quem era essa mensagem? Não era de João? João pregava como? Arrependei-vos, por quê? Estava próximo. Aí Jesus começa a pregar. E qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos, por quê? Está próximo o reino dos céus. Então significa que o ministério de João estava certo, sim ou não? Sim. E o ministério de Jesus, mais certo ainda, sim ou não? E o meu ministério e o seu, vai ser como? O que eu devo pregar? Eu tenho que pregar o quê? Que você se arrependa. Se eu me arrependi, agora eu preciso multiplicar essa mensagem. Pregar para que outras pessoas se arrependam. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. É por isso que vamos estar aqui durante essa semana. Para que outras pessoas possam se arrepender. Eu soube que nesta noite nós temos algumas pessoas que foram convidadas a estar conosco aqui. E mais uma vez eu quero estender a vocês as mais cordiais boas-vindas e dizer que você está no melhor lugar do mundo. Você está na casa de Deus. Você está na casa do Pai. Então eu preciso que você entenda que a mensagem é uma só. Você precisa se arrepender. De quê? Isso aí a gente vê depois. Porque a função de te convencer do seu pecado é do Espírito Santo. Não é minha. A minha função é apenas te lembrar que você precisa o quê? Se arrepender. E aí o Espírito Santo vai visitar você e vai te mostrar exatamente de quais itens você precisa se arrepender. Vamos para mais uma passagem? Vamos lá? Vamos até o capítulo 10. Estamos no capítulo 4. Vamos até o capítulo 10. No capítulo 10. Quem encontrou, diga amém. No verso 5, nós encontramos o seguinte: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de... E à medida que seguirdes, pregai
o que, gente? João, a mensagem dele era que o reino estava... O reino de onde? Dos céus. Jesus começou a pregar que o reino dos céus estava... E ele chamou os discípulos. E qual foi o sermão que ele pediu aos discípulos para pregar? Que o reino está próximo. O reino está próximo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entrei no Clube dos Bravadores aos 10 anos. Há pouquinho tempo. Quando eu entrei no Clube dos Bravadores, que a gente ia fazer a distribuição de folhetos, em vários folhetos, a mensagem era a seguinte: Jesus vem logo. E eu fiquei imaginando que talvez eu não chegasse à fase adulta, porque Jesus vem logo. Me tornei adulto. Constituí família. E eu pergunto a vocês, se Jesus não veio quando eu tinha 10 anos, hoje está mais perto ou mais longe? Então por que eu vou desistir do caminho, se está mais perto? Pare para pensar. Se eu já tive tanto tempo até aqui, vou desistir logo agora que está mais perto ainda? Ou não vou decidir porque está mais perto ainda? A você que ainda não decidiu seguir essa caminhada com Jesus, eu quero dizer para você, está mais perto ainda. E a mensagem bíblica é uma só. João pregava que o reino dos céus estava próximo. E que Jesus começou a pregar que o reino dos céus está próximo. E ele disse para os discípulos que o reino dos céus está, e esse deveria ser o sermão deles. E pouco antes de Jesus subir, ele disse: este evangelho do reino será pregado por todo evangelho do reino. Que reino? Que reino? Reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Se o reino dos céus está próximo, onde é o seu lugar? Por que que falar do céu é melhor? Quem não gostaria que o seu lar fosse um pedacinho do céu aqui na terra? Levante a mão. Você não gostaria que o seu lar fosse o reino dos céus? Céu é uma coisa boa, todo mundo quer. Mas aqui eu quero dizer para você o seguinte: existem alguns escritores, alguns professores famosos, escrevem livros que viram best-sellers, onde eles falam sobre ética, eles falam sobre honestidade, eles falam sobre amor ao próximo. E as famílias compram esses livros e usam para educar os seus filhos, os empresários usam para educar os seus funcionários. Mas quando a gente pega a Bíblia, eles saem correndo. E esta semana eu tive uma reunião lá no trabalho, e esse assunto veio à tona. E eu perguntei por que o principal livro que fala sobre ética e sobre honestidade é o primeiro que nós temos que tirar da mesa. Não tem no mundo nenhum livro que fale mais sobre honestidade, sobre ética, do que a palavra de Deus. Ética no trabalho. O conselho bíblico é: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o da melhor forma. Isso significa o quê, gente? Profissionalismo.
Significa que você tem que ser o melhor no que você faz. É o conselho bíblico. E essa mensagem vem de onde? Do céu. Por isso que o céu é melhor. Por isso que é o meu lugar. Porque eu quero ser melhor. E se eu quero ser melhor, eu aceitarei essa mensagem. Tudo que vier à minha mão para fazer, vou me esforçar, vou ser o melhor em tudo que eu tenho que fazer. Não seja medíocre. E não seja, muito menos, o pior. Se esforce para ser o melhor. E esse conselho é do céu. O reino do céu está próximo, e é o céu que me ensina a ser o melhor em tudo. É o céu que me ensina. É o céu que me ensina a não roubar. É o céu que me ensina a não cobiçar. É o céu que me ensina a respeitar o próximo. E não somente quando o próximo está próximo. O céu me ensina a respeitar em todo o tempo. Você pensa que você tem valor? Continue pensando. Porque o seu valor é quando você está ausente. Aí, as pessoas falam exatamente de quem é você. Porque quando você está presente, para tentar não te constranger, as pessoas não falam exatamente a verdade. Elas falam aquilo que você quer ouvir para preencher o seu ego. E às vezes a gente sabe que a verdade dói, sim ou não? A verdade dói. Algumas pessoas não querem ser chamadas a atenção. Mas por que você está sendo chamado a atenção? Se foi você que criou este ambiente, que criou este momento, para que os dedos apontassem para você, e para que você seja chamado a atenção, é porque você precisa melhorar. Deus quer te levar para o céu. Só que para te levar para o céu, você precisa permitir que Ele te transforme. Porque a mensagem é a mesma. Eu fiz muita coisa errada. E sem perceber. Você quer ver uma coisa interessante que a gente não percebe? As nossas palavras, elas machucam. E toda vez que a gente machuca, a gente fala no meio de uma brincadeira. Para nos esconder e dizer que estava somente brincando. Mas existia a intenção de machucar. E Deus não quer que eu seja assim. Porque no céu não tem espaço para a gente assim. Ele quer que eu seja verdadeiro, porque Ele é verdadeiro. Deus quer transformar você esta noite. E Ele não quer que essa transformação fique retida no seu coração. Eu aprendi num Campuri que as coisas boas não bastam ser curtidas, elas precisam ser compartilhadas. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse verdade, eu diria antes para vocês, essas foram as palavras de Jesus. Se você quer morar no céu, diga amém. Mas eu quero que você diga de verdade para você. Eu não quero que você diga porque eu te motivei a verbalizar. Diga para você, eu quero morar no céu. Diga agora para você mesmo. Exercite isso diante do espelho. Sabe o que os profissionais de coach ensinam para a gente? A montar o quadro dos sonhos. Você quer um carro? Que carro é que você quer? Vai na internet, pega a foto do carro, imprime, põe no quadro e põe na frente da sua cama, para que quando você acordar, seja a primeira coisa que você veja. É o carro que você quer, é a casa que você quer,
é o emprego que você quer, e isso te motive. É o que eles ensinam. Funciona, gente, funciona. Então faça da sua cabeceira, do seu painel de sonhos, a melhor estratégia. Sabe qual é o primeiro item que deve estar no painel de sonhos? A Bíblia. Porque é o caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou o quê? A vida. E lá no céu, vamos viver por quanto tempo? Quem é que quer ficar de fora? Levante a mão. Alguém aqui quer ficar de fora? Então, gente, vamos dar o primeiro passo. Vamos colocar a Bíblia como o primeiro item do nosso painel de sonhos. Durante essa semana, eu quero mostrar para vocês outros elementos do porquê o céu é melhor do que aqui. E você está desafiado a não perder esta programação durante a semana. Eu quero que você ore para que Deus tire o engarrafamento. Eu quero que você ore para que Deus tire qualquer empecilho que interfira na sua vinda a esta semana que nós estamos promovendo. É o primeiro desafio. O segundo desafio é que você não venha só. Sabe por quê? É muito egoísmo meu ir para o céu sozinho. Se é uma coisa tão boa, não basta curtir. Tem que o quê? Compartilhar. O segundo desafio é você compartilhar. Vir e conseguir vir acompanhado. Esse é o segundo desafio. Aquele que quer tomar esse desafio, eu quero convidar a ficar em pé. Porque eu vou orar por você. Eu vou orar pelo desafio. Porque o céu é o meu lugar. O céu é o seu lugar. E ele é tão bom, mas tão bom, porque eu não quero ir sozinho. Eu quero ir acompanhado. Tem algumas particularidades sobre o céu que nós vamos ver durante a semana. Eu posso garantir a você, seu queixo vai cair. Seu queixo vai cair. Durante essa semana, alguma coisa vai acontecer com uma bicicleta. Se você quer descobrir, venha. Eu vou te dizer o que é que vai acontecer com a bicicleta. E não tem como você esconder a presença de Deus. Quem crê que o céu é real, feche os olhos, abra o seu coração, porque Deus quer te transformar. E eu vou orar nesse momento por você. Pai querido, eu em especial tenho certeza que o céu é real. Estou aqui durante essa semana para compartilhar com a tua igreja, com aqueles que estão nos assistindo, que o céu é real. Eu quero mostrar a eles, ó Pai, a minha certeza, porque tudo que é bom e maravilhoso, não basta curtir, temos que compartilhar. Nós lançamos aqui 2 desafios. O primeiro desafio é vir. O segundo desafio é vir acompanhado. E eu quero entregar ao Pai, em tuas mãos, esta igreja, estas pessoas, e aquelas que serão convidadas
aquelas que serão conduzidas aqui pelo Teu Santo Espírito. Senhor, as pessoas que estão em casa nos assistindo, visita essas famílias neste momento em nome de Jesus. Pai Santo, queremos te pedir também que o Senhor nos permita uma noite tranquila, um sono reparador, que pela manhã tenhamos as nossas forças renovadas para mais um dia na Tua presença e sob os Teus cuidados. Oramos, não porque merecemos alguma coisa, mas oramos na certeza do sangue e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes de nos despedirmos,